E vamos com o dilema da arte versus Lei Rouanet. Esse tema nada polêmico, nada voraz, né? Que não gera nenhuma discussão aqui na internet e nem, enfim. Eu sou Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D aqui diretamente do interior para a internet. E hoje vamos com esse tema aqui que é deveras interessante, mas também importante que a gente levante essa discussão. Lembrando que aqui é a minha visão, tá? Minha percepção sobre essas leis de fomento à cultura, tá? Cláudia Raia é uma belíssima artista e grande defensora da Lei Rouanet, mas tem uma visão um pouco diferente sobre esse tema. Portanto, agora que já usei o termo polêmico para indexar o meu texto nos motores de busca da internet, vamos para a minha reflexão e desabafo de hoje. Sim, eu só usei Cláudia Raia aqui para poder indexar o meu texto no motor de busca do Google, né? São técnicas de distribuição. A internet trabalha dessa forma. A gente tem que trabalhar como a internet nos fornece. Mas não é um ataque à Cláudia Raia. É uma crítica a toda a categoria artística do fomento que se vê, é, que abre mão desse recurso do fomento estatal, mas não é um ataque direto a ela. Vou deixar isso claro. Só usei para indexar mesmo. O dilema da expressividade. A minha expressividade é algo única e exclusivamente minha. E é da minha vontade que seja ouvida, né? Já falei para vocês várias vezes que esses vídeos leituras é uma forma de ampliar o alcance desses textos, né, que eu estou postando no meu site. Eu vejo como prioridade postá-los no meu site para que fique indexado na internet, né, fique nesse, né, eu tenha um lugar só dele, mas eu quero também que ele seja lido, seja alcançado. Então eu estou fazendo essa versão vídeo leitura, que é muito mais cômodo você ouvir, né, eu lendo o meu próprio texto do que você ler o meu texto, né. Depende da sua situação do dia, enfim. Técnicas de distribuição de conteúdo. Outro dia abordamos sobre isso. Mas a questão é, no livre mercado, que só existe uma sociedade livre, não é exatamente a figura do Brasil, irão me ouvir aqueles que estão dispostos a me ouvir. Você mesmo só está lendo este artigo no meu blog porque estava disposto a ler o que escrevi. Você só está assistindo esse vídeo porque estava predisposto a ouvir o que eu escrevi. Sempre divulgo esses textos nas minhas redes sociais. Só 1% chega até aqui. E de fato, eu divulgo lá nos meus stories, né? De 100 pessoas que vê lá uma, clica para poder ler o que está escrito aqui. Que absurdo, só 1%? Nem um pouco. Não penso dessa forma, pelo menos. Primeiro, porque há pouco tempo passei a escrever para mim. Inicialmente, este texto foi escrito na quarta edição do meu caderno pessoal de anotações sem pauta, o ARR Book 04. Esse aqui, ó, com a minha caneta. Só achei interessante publicar na internet algumas das reflexões que estão escritas com a minha Pilot Metropolitan. Essa aqui, ó, bonitinha. Eu passo um tempinho interessante aqui escrevendo com o meu caderno, tá? E aí algumas coisas eu acho interessante de publicar para poder, né, abranger essa discussão. Mas não é o meu objetivo aqui viver disso. E aqui vem uma frase interessante, isso aqui eu acho interessante a gente destacar. Felizmente, hoje temos diversos veículos que nos permitem divulgar nossa expressividade sem muito custo. Se você escreve, você consegue fazer um blog bem de boa. Se você é stand-up, né? Se você faz comédia stand-up, é fácil você gravar e publicar no seu Instagram, no seu YouTube, enfim, tudo mais. Infelizmente, poucos conseguem fazer dessa expressividade seu ganha-pão. E aí que começa o dilema. E de fato, né, você ter seus canais de comunicação não é necessariamente você ter esse direito a ganhar dinheiro com a sua expressividade. Lei Rouanet e políticas públicas de fomento à cultura. Estou abrangendo o todo, não só o cinema, tá? Em busca de alcançar esse ganha-pão, muitos acham válido recorrer ao Estado. O mercado não me deixa falar, como se esse mercado fosse uma entidade única e viva, e não os próprios cidadãos comprando e consumindo o que querem.
Né? Vale salientar que quando eles falam o mercado, não me deixa falar, eles estão falando dos estúdios, de quem financia o produto final. Só que esses estúdios eles olham para o mercado consumidor. Então, enfim. A realidade é que, com as políticas públicas de fomento à cultura do Estado, como a Lei Rouanet, um todo, né? No cinema é a lei do audiovisual, mas a estrutura é a mesma, né? É o Estado fomentando. Mesmo as pessoas que não estão dispostas a lhe ouvir pagarão, contra a sua vontade, para que você fale. Na China, há uma política de Estado pesada de fomento à cultura. O aumento exponencial do número de salas de cinema deixa isso claro. Já em 2018, eram 60 mil salas de cinema, contra 41 mil salas dos Estados Unidos e 5 mil salas aqui do Brasil. 5 mil e alguma coisa, tá? 5.400, 5.300. Né? Dá para ver discrepância aqui, né? De mercados. Mas a China é uma ditadura comunista, onde as liberdades civis são castradas, principalmente a expressividade. Só é possível expressar aquilo que o governo permite expressar. O Estado é uma instituição composta por pessoas que impõem suas vontades à força. O livre mercado é a troca voluntária entre essas pessoas. Me desculpe a sinceridade, mas aqui acho que eu fui um pouquinho ácido, só um pouquinho, tá? É com coração, é com amor, com amor. O artista brasileiro é ressentido. Vive buscando alguém para culpar pelo seu fracasso midiático. Note, fracasso midiático é diferente de incompetência técnica ou artística. Tem mais a ver com conexão com um público consumidor de cultura. A prova do seu distanciamento desse público é justamente as políticas que defende. São políticas que punem o cidadão que só quer chegar em casa depois de um dia longo de trabalho e assistir a um filme sessão da tarde na TV para relaxar, ou agora na streaming, né? Na Netflix, na HBO, na Disney. Não por acaso é o mesmo público que não quer ouvir as suas músicas nem assistir aos seus filmes ou peças de teatro. E os que assistem sequer têm consideração pela sua arte, já que se tivessem que pagar pelo bilhete, ao menos estariam ali. Desculpa, é uma verdade. Só há uma única e verdadeira conexão da arte com a sociedade, quando ela mesma é financiada diretamente. Quando ela mesma financia diretamente. E isso só acontece quando essa arte se torna megafone dos seus próprios anseios e angústia. Né? Quando a arte se torna megafone dos anseios e angústias da sociedade. Né? Já se perguntou por que Tropa de Elite fez tanto sucesso? Principalmente o 2, que tem um policial dando tapa em político? Imposto e a Lei Rouanet. Voltando à China, o país que o Estado brasileiro olha e diz: quero ser igual a você quando crescer, desculpa, ele olha e diz isso realmente. O Brasil é um misto. O Estado brasileiro é socialista. Nossa Constituição, instituições e governo são fortemente inspirados nas ideias marxistas e keynesianas. Keynes foi um economista que dizia que o Estado precisa gastar para impulsionar a economia. Mas a população nem de longe compactua com essas ideias. Como não se vê capaz de lutar por independência, acaba tolerando essas políticas. Na realidade, não tem tempo de se indignar, de tanto que precisa trabalhar para sustentar essas políticas. A relação imposto e indivíduo é tão tóxica quanto um relacionamento abusivo entre homem e mulher. Portanto, assim como foi feito um trabalho de conscientização sobre os abusos que as mulheres sofriam e ainda sofrem, será preciso um trabalho de conscientização da população sobre os abusos que ela vem sofrendo do Estado na questão do imposto. Por isso, a arte financiada indiretamente via impostos por pessoas que deixaram de colocar uma proteína a mais na mesa dos seus filhos chega a ser angustiante para mim, Aleph Rodrigues. O que me joga diretamente nesse dilema: moro no Brasil e o cinema brasileiro não respira sem os aparelhos do Estado. O nosso cinema não respira sem os aparelhos do Estado. Depois eu faço um artigo abordando por que ele não respira sem os aparelhos. Porque é cercado, tá? Você não consegue fazer cinema no Brasil sem passar pelo aval do Estado. Tá? Mesmo se você fizer
sem dinheiro estatal, você tem que passar por um pequeno aval ali da Ancine. Enfim. Então esse é meu texto de hoje, um texto um pouquinho mais ácido, como eu falei aqui, era um desabafo sobre o meu dilema de não usar recursos públicos para poder financiar os meus projetos audiovisuais, né? Sendo eu alguém que tem muito desejo de fazer cinema, de fazer entretenimento audiovisual distribuído nas salas de cinema. Mas os custos são muito altos, não vale a pena investidores externos investirem porque não tem retorno. Mesmo que fizesse sucesso, a capacidade de retorno é baixa. Depois eu faço um outro texto, um outro vídeo falando sobre essa capacidade de faturamento do cinema nacional. E aí você entra nesse dilema, né? Sem lei, sem leis de fomento, o audiovisual brasileiro praticamente não existe, né? A não ser pelos grandes estúdios, pelas grandes plataformas de streaming que estão investindo bastante no Brasil agora, mas é porque elas têm as suas próprias formas de distribuição, né? E aí você precisa chegar nelas. O cinema independente não funciona, né, sem aval do governo. E esse foi o dilema da arte versus Lei Rouanet, lei do audiovisual, para o meu caso do cinema. Né? Usei aqui Lei Rouanet mais para poder pensar todo esse conceito do fomento de Estado à cultura. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Fica à vontade aí para deixar o seu comentário, a sua opinião nos comentários. Vamos ser educadinho, apesar que eu fui um pouco áspero aqui. Mas é isso. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.